O Brasil tem cerca de 20 mil quilômetros de dutos espalhados por seu território. Eles conectam litoral e interior para levar gás, óleo e derivados até refinarias, centros de distribuição e as casas das pessoas. Há 15 anos, o SINDUT, Núcleo de Simulação Termohidráulica de Dutos da PUC-Rio, desenvolve projetos para o setor de petróleo e gás. O centro é referência na etapa de transporte, em que os insumos são levados até as refinarias e seus produtos são encaminhados aos centros de distribuição. Todo petróleo que é processado nas nossas refinarias, ele chega através de dutos. Não existe caminhão que transporta petróleo. Antes de iniciar a construção dos dutos, é preciso fazer simulações da operação a fim de prevenir erros que poderiam causar grandes prejuízos. Pressão, vazão e temperatura são fatores que, se mal controlados, podem provocar acidentes e colocar em risco vidas humanas e o meio ambiente. Os gasodutos, por exemplo, podem operar com até 100 vezes a pressão da atmosfera no nível do mar. Uma explosão nesse tipo de sistema seria capaz de derrubar um prédio. Por isso, é tão importante evitar falhas humanas e nos equipamentos. O SINDUT forma mão de obra especializada e presta serviços utilizando ferramentas computacionais. O núcleo já desenvolveu mais de 10 programas que fazem simulações específicas e solucionam diferentes problemas. Existem grupos localizados que fazem trabalhos semelhantes dentro das próprias empresas, mas que não dão conta da demanda do trabalho. E fora do nosso ambiente PUC aqui, um grupo especializado como o nosso não existe no país. O SINDUT desenvolveu ainda um simulador de treinamento, que funciona da mesma forma que simuladores de avião e de carros. Por norma da ANP, todos os operadores de oleodutos e gasodutos das principais empresas de transporte, eles são obrigados a se qualificar através de simuladores de treinamento. Exatamente como simuladores de avião, o piloto tem que fazer aquele treinamento. Atualmente as autoescolas têm os simuladores. Então nós temos simuladores desenvolvidos aqui no nosso grupo, no Núcleo de Simulação Termohidráulica de Dutos, que é utilizado na Transpetro para o treinamento ou requalificação dos seus operadores. Interessada no mercado de dutos, esta plateia lotou um auditório para ouvir 5 profissionais que construíram carreiras no setor. O encontro foi durante a Semana Integrada de Engenharia. Para este palestrante, o mercado deve reaquecer após 2 anos de crise. Esse mercado vai passar uma transformação muito grande, uma vez que a Petrobras está anunciando que ela vai deixar de investir e que outros agentes, outras empresas vão começar a atuar no setor dutoviário. Com isso vão aparecer outras empresas oferecendo emprego, então não vai ser só a Petrobras. Então o mercado vai abrir e acho que com isso, como os profissionais só existem dentro da Petrobras, vai precisar ter profissionais de dutos fora do sistema Petrobras. Eu acho que é uma oportunidade de formação de jovens engenheiros de dutos para essas empresas que estão vindo para o Brasil. Os convidados ressaltaram a importância de construir uma base sólida de conhecimentos e procurar especialização. Este americano, que já trabalhou em 15 países, afirmou que é preciso aproveitar todas as oportunidades. So the globalization has no borders. So these young guys, they have the opportunity, of course, to establish their experience here. But then if they have the ability to compete on the international market, that's where they can go and work everywhere. So nowadays, you should not be limited to only the region or the country or the region. So you really, as an engineer, you have to have this flexibility to travel around the world. Mas o setor de dutos não vive apenas de técnicos. Há oportunidades em funções gerenciais e também para profissionais de outras áreas. Então, eu vou precisar sempre de alguém responsável por seleção de pessoal na área de RH. Eu vou precisar de alguém que conheça a parte regulatória. Vou precisar de médico do trabalho com o tempo. Vou precisar de engenheiro de segurança. Vou precisar de profissionais do meio ambiente. Para o ONG, assim como em outras carreiras, o mais importante é gostar do que se faz. Tendo paixão, eu acho que tenho certeza que há muitas oportunidades dentro da área do segmento de negócios de dutos. Muito bem, queridos alunos. Antes de avançar no ductoviário, história gloriosa das nossas ferrovias.
Federação Nacional de Transporte fez a pesquisa em 2019. Ela rodou 108.863 quilômetros de rodovias no Brasil geral. Sim, no Brasil, em geral. Eu não fiz só do estado de São Paulo, fiz no geral. Ela tem... A maior parte das rodovias está no Amazonas. Está em pior situação, tão precárias. Não tem acostamento, está sem asfalto. Lá no Acre mesmo é tudo rodovia que está faltando acostamento. Curvas perigosas, fica mais lá no Acre. Quer ver aqui, até anotei aqui até as porcentagens. Aqui, ó, rodovias apresentam problemas de geometria, é o mais agravante, lá no Acre. Dá em torno de 16,5% das rodovias totalmente destruídas. A pesquisa fala que uma reforma de manutenção e recuperação exigia 38,6 bilhões de investimentos. E as melhores rodovias, assim, está no estado de Alagoas, com 86,4%, foram avaliadas em ótimas e boas, e 81,8% no estado de São Paulo. Estão também, assim, adequados entre boas e ótimas. E as piores rodovias estão no resto do país. Muito bom, Wagner. Excelente aí o material. Olhando a infraestrutura nacional, né? Uma infraestrutura global. Quero convidar mais algum aluno para poder complementar aí essa atividade. Alguém gostaria? Eu também fiz, mas eu fiz do estado aqui, Nivaldo. Não, excelente estado, nacional. O importante a infraestrutura, ver essa questão, né? Eu também pesquisei alguns números, né? Diz aqui, eu também fui pela CNT, né? Então, que aproximadamente 12% da malha brasileira é pavimentada e que mais de 90% é pista simples. Então, é bem precário mesmo, né? E aí, como o Wagner disse, que tem uma estatística que entre as 10 melhores do país, 9 são paulistas. Quer dizer, ainda pro nosso lado tá bom, né? Mas, em compensação, a metade das praças de pedágio do país está aqui nesse estado, que tem muita concessão, né? Empresa privada e tal. Legal. Jardel, obrigado também, que excelentes contribuições, né? Eu vou convidar mais algum aluno também para poder contribuir, aí a gente já faz essa conclusão da infraestrutura aí. Eu quero ouvir de vocês também. Qual a conclusão que a gente chega, né? Mais alguém gostaria de contribuir? A gente está, nesse primeiro, falando da infraestrutura para o modal rodoviário, o mais utilizado no país, né? Alguém gostaria de traçar aqui alguns comentários? Boa noite, Nivaldo. Boa noite. Então, sobre as pesquisas aí, acho que a gente mais ou menos pesquisamos sobre isso mesmo, né? Que é o que os meninos falaram aí, o Jardel, os outros meninos que eu liguei a aula há pouco tempo, né? Agora trazei um pouco. Acho que a pesquisa mesmo é isso daí mesmo que eles falaram aí. E que acho que eu pesquisei pelo Google também, né? Digitei lá e vi que é isso mesmo que eles falaram aí. Joia. Obrigado, João, também. A gente enriquecendo aqui o nosso debate, né? Porque a gente pode construir uma opinião, né? Uma opinião sobre isso, né? De maneira logística. Mais alguém gostaria de contribuir a respeito de infraestrutura aí dos modais rodoviários? Tranquilo. Eu acho que a maioria seguiu esse caminho. Queridos, o que a gente pode concluir, né? Para vocês que tiveram diante de números, né? Em números recentes, o que você pode concluir? Eu falo, vamos trazer uma conclusão. Falta investimento, do jeito que está, pode ficar. A solução é abrir para o mercado privado,
que é que vocês acham, né? Então, queria a opinião de vocês nesse sentido. Né? Quem quiser falar, pode, com base aí, até nos dados que trouxeram aqui na aula. João, o Wagner, o Jardel, né? De cada 10 estradas, né? 10 vias, rodovias, das 10 melhores do país, 9 estão em São Paulo. Olha, professor, devia melhorar ainda muito, principalmente lá para aqueles lados de... Ai, tem uma parte aqui que os caminhoneiros falam muito, sabe, professor? Tipo, que começa um bom pedaço do asfalto do trecho bom, aí chega um outro pedaço, não tem falta de infraestrutura, acostamento péssimo e tal. Sim, sim. E aí, o Wagner também ergueu a mão? Pode falar, Wagner. O que vocês acham? Pelo que o Jardel está falando lá, na pesquisa que eu vi, que é como ela é mais atualizada em 2019, ela fala que os 10 melhores trechos estão no estado de São Paulo. Mas, assim, ainda assim mesmo, eu estava vendo aqui, mesmo sendo pelo setor privado, as rodovias do estado de São Paulo ainda tem muitas que estão bem precárias. Mesmo sendo rodovias duplas. Mesmo tem concessão, tem pedágio, né? Mesmo assim. E aí, soluções aí? O Jardel também pode falar, Jardel. Ergueu a mão aí, pode falar. Essa questão das concessões, eu cheguei a ler assim que apresenta qualidade e tudo, mas eles fazem um comparativo que, por exemplo, se você for do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, beirando o litoral, você vai gastar menos em pedágio do que se for por dentro do país. Então é meio absurdo, né? O custo é... Porque a rodovia federal, Jardel, o governo abaixa muito os pedágios, apesar que tem pedágio também, mas são bem mais baratos do que as concessões daquele estado de São Paulo. Lá na BR mesmo, lá o pedágio para caminhão é R$3. Então. Então é 17 por eixo. E agora, vamos pensar na via principal, né? A gente tem um outro dado aí que vocês trouxeram, levantaram, que 90% é pista simples. Imagina, um caminhão carregado numa via dessa, né? Então, segurança, né? Tem uma parte lá, pelo que disseram, a região norte do país está bem comprometida em relação à situação, sem acostamento, embora tenha, você vai pegando aí, você vai pegar pista sem acostamento em todo o território nacional, mas lá está bem comprometido, né? E aí, o que vocês acham? O que o governo pode fazer? Acho que o João levantou a mão também, pode falar, João, podem ficar à vontade. Então, Nivaldo, o que assim, eu acho que o governo deve fazer, parar de roubar, né, e melhorar nossas estradas. Não é? Mas... baixar os impostos, né, que eu sou do norte de Minas, é o pior trecho que tem praticamente para quem viaja para o Nordeste, é um dos piores trechos que a gente pega aí de Minas até Bahia, para lá eu não conheço muito, e quem está lá que pode melhorar tem gente que bota para eles e colocam lá dentro, né? Eles têm o dinheiro na mão, tem tudo na mão. Quem tem que resolver lá, porque para a gente fica difícil. Baixar os pedágios, porque aí as mercadorias podem chegar mais barato no mercado para a gente, né? E eles alegam assim, cada vez que melhoram as estradas, vai ter mais pedágio e acaba chegando mais caro as mercadorias para a gente, né? Os fretes, né? No caso. Realmente, talvez, né? Não é uma resposta simples, né? Que a gente está propondo no nosso debate. Não é nada de simples. Mas, olhando pelo lado específico aqui, nós estamos aqui trabalhando em logística. Então, olhando, é algo que não dá para você acreditar muito, né? Eu falei, como pode ser, né? Um país que tem o maior percentual de modais rodoviários, mas não trabalha em infraestrutura. E a gente não está falando de 2000... isso foi em 2010, né? Que acabou. Não, até hoje, né? 2021 está aí. A pandemia acelerando as necessidades dos insumos chegarem cada vez mais rápidos, né? E os modais aí sofrendo. Então,
aumenta o combustível, não é? Aumenta a dificuldade em valor ao trabalho prestado, então cada vez menos a segurança não é transformada em realidade ali nas vias, não é? Então não é uma resposta simples, mas o que a gente pode, o que eu penso que a gente tem de conclusão é que é incoerente. Eu acho que falta muito esforço político, né? Eu acho que uma boa saída é a educação. Por exemplo, vocês logísticos têm dados profundos e passar isso adiante, compartilhar a educação, vocês logísticos, para que nas escolhas a gente, ao verificar quem vai estar lá, qual que é a proposta de infraestrutura, né? Será que a gente já pensou analisar? Não é uma reflexão. Mas, viu, e qual que é a sua proposta de infraestrutura? Aqui no meu estado, eu tenho essa dificuldade de vias. O que você pretende investir? Né? A gente teve aí um dado levantado, né? Quase 40 bilhões para poder ter uma melhor estrutural de infraestrutura, né? Essa reflexão é importante. Aí vamos pensar agora um pouquinho, né? E o nosso Brasil vai trazendo dados que nos deixam assim, mas como pode acontecer, né? O modal ferroviário carrega mais, não é? Carrega mais que o rodoviário, né? Mas contudo, a gente tem um declínio aí da malha ferroviária. Eu quero chamar então para esse dado aí, o que vocês pesquisaram, né? nessa história ferroviária. Alguém quer falar? Pesquisou aí, trouxe aqueles dados? Pode falar, Jardel, fica à vontade. Bom, é bem ampla a história, né? Mas no Brasil, assim, acho que eu vi que começou por conta de exploração de café, né? Para fazer chegar até os portos, porque sempre tudo era exportado, nada fica aqui. Bom, mas aí tem algumas importantes, né? De início, assim, tem a estrada de Petrópolis, né? Que acho que foi a primeira pelo Barão de Mauá, que investia na época. Tem a estrada de ferro de Minas também, que eu vi que é mais ou menos dessa época. Aí você vai vendo, assim, tem trechos que eu nem imaginava, né? Tem tipo de Bauru, que passa São Paulo, Mato Grosso, vai até a fronteira com a Bolívia. Então, bom, aí, porque caiu em desuso, acho que por conta de cada um construía de um jeito, né? Então tem esse problema sempre da bitola diferente, e também a construção não tinha padrão, então às vezes faziam com curva em excesso, que é ruim para transportar carga. E acho que os governos também foram fazendo essa coisa de priorizar a rodovia e caiu no esquecimento, tanto carga quanto passageiro, né? Maravilha. Excelente, excelente. Obrigado, Jardel, pela contribuição, né? Mais alguém gostaria de falar sobre a história aí do modal ferroviário? Pode, Wagner, Guilherme, pode falar? Só complementando aí o que o Jardel falou, professor, a primeira linha ferroviária foi a de Petrópolis, mesmo no Rio de Janeiro, que foi em 1854 ela foi inaugurada por Barão de Mauá. Mas quem deu essa concessão para Barão de Mauá foi Dom Pedro II, que deu essa concessão para ele. Foi a primeira rodovia. Aí, só que ela teve lá depois no Rio Grande do Sul, teve essa linha de Bauru aí, a de Minas. Em 1957, surgiu a rodovia ferroviária federal. Que aí foi onde eles se reuniram todas as rodovias, ferrovias, numa só. Só que aí logo para frente, em 1977, ela foi desfeita, né? Não existia mais esse sistema, foi só montado um sistema regional. Aí em 99 foi extinta essa
rodovia federal, da Ferrovia Federal. É bem assim mesmo que o Jardel falou. No início teve muitas ferrovias que saíam cortando uns pedaços de São Paulo, o Sul, Minas, que vai até no Mato Grosso. Aí só que eu pesquisei um pouquinho mais a fundo. Tem uma parte ali que eu vi que fala que no Brasil, por ser um país de um tamanho grande, ela só tem 35 mil quilômetros de ferrovias. 35 não, 30 mil. 35 tem a Argentina, que é um país menor que o Brasil, e os Estados Unidos tem 170 mil quilômetros de ferrovia. Aí eu estava pesquisando também assim, um pouco mais sobre o transporte aqui no Estados Unidos, no Brasil, né? Fala que a ferrovia de transporte de carga passou de 170 bilhões em 2002 para 225,8 bilhões em 2005. Foi um acréscimo aí de 32% de transporte ferroviário. É muito bom também, Wagner. A gente percebe que o seguinte, esse investimento teve nas poucas ferrovias que a gente tem disponível, né? Por quê? Diminuição de custo logístico, evidentemente, né? É muito mais barato transportar na ferrovia. Só não tem mais, né? E a história com a ferrovia, como vocês trouxeram, teve o seu auge aí com o café, não é? E infelizmente, né? Não houve aí planejamento, né? Ao longo dos anos, né? O investimento, né? Trouxeram, por exemplo, a Argentina é do quê? Do tamanho do estado de São Paulo, a Argentina, e tem uma malha ferroviária maior do que a do Brasil, que é quase do tamanho da Rússia, né? Mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos ali, né? Que tem ali a malha ferroviária americana. Se vocês já trouxeram esse dado, a gente até compartilhou no encontro passado, ela é quase 4 vezes maior que a malha ferroviária brasileira. Então, alguém mais gostaria de traçar esse ponto a respeito da ferrovia? Alguém gostaria de contribuir para a gente fechar esse primeiro momento aqui? Tranquilo? A gente pode concluir uma coisa que fica de reflexão é que o investimento em ferrovia ele não tem um resultado rápido, né? Então, se você vai fazer um planejamento desse, envolve vários anos de governo. Então, não envolve 4 anos, né? Então, é uma dificuldade que eu sinto, eu vejo. Não envolve 4 anos, mas é um planejamento para você fazer em 12 anos, em 20. Então, tem que ter uma linha de atuação, um pensamento pró-Brasil, não é? Olha, fazer uma malha ferroviária, mas não vai dar para inaugurar, né? A gente, infelizmente, ainda vive naquele momento. Não, tem que fazer em 4 anos que eu preciso inaugurar. No máximo ali, se eu tiver na reeleição, eu tenho que ir lá inaugurar, né? Então, infelizmente, ainda esse tipo de egocentrismo político existe no nosso país. E quem sofre as empresas, por quê? O governo abandonou. Vocês devem ter pesquisado aí no trabalho de vocês. Em relação a ferrovias, o governo federal, ao longo dos anos, ele foi dando controle, ele perdeu o controle. De fato, ele está tentando se reestruturar, assim, fazendo concessões. Então, hoje, todas as ferrovias elas têm um tipo de consórcio e elas são concessionárias. Até esse dado do aumento da movimentação que o Wagner trouxe é por conta do investimento privado, né? Talvez uma solução, mas precisa, né? Nenhuma empresa privada pode chegar construindo ferrovia. Então, a parte estrutural da infraestrutura é feita pelo governo federal. A manutenção, eu acho que com certeza tem que ser privatizada. O Brasil ele não tem condições de fazer isso, e isso gera empregos, né? A gente tem aí a Rumo Logística, né? Que eu acho que talvez uma das maiores atuantes no setor de transporte ferroviário atualmente.
né? E tem feito um excelente trabalho por onde passa, recuperando, gerenciando de maneira positiva, fazendo investimentos. E é claro que conta aí com a parcela governamental para isso. Queridos, que alegria trabalhar modais de transporte com vocês e poder trazer esses aspectos relevantes aqui para o nosso encontro. Nós vamos para a segunda parte do nosso encontro hoje, e eu queria falar de 2 tipos de transporte. Na verdade, trabalhar alguns tipos de transporte aqui com vocês. Nós vamos falar dos modais ductoviário e vamos falar do aquaviário, né? E traçar alguns aspectos. Eu